Bom dia, Nazário, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que nós temos um representante de cada já, né? A gente pode dar início. Eu iniciei a gravação aqui, depois a gente sobe no YouTube lá da Seclima. O secretário Naline e a Luciana, eles foram para um evento, o secretário foi palestrar, por isso eu justifico aqui a ausência deles. Então, a gente vai dar início à nossa sexta reunião no grupo de governança do plano de contingências para situações de baixa umidade. E hoje a gente combinou com o pessoal da Covid, a Magali, né? Vai apresentar para a gente um pouquinho da ferramenta que eles utilizam, que é o Power BI. Então, Magali, por favor, está com você a palavra. Deixa eu só falar, e essa ferramenta, na verdade, é de um programa que a gente trabalha que chama Vigi Desastres, tá? Não é do programa Vigiar, então a gente trabalha com vigilância de populações expostas aos contaminantes, né? Por poluição atmosférica, então vigiar, desastres naturais, tecnológicos, que é o programa Vigi Desastres, qualidade da água para consumo humano, Vigiágua, contaminantes químicos, Vigiquim e populações expostas em áreas contaminadas do Vigisol. Então, o Power BI, o nosso painel, ele é do programa Vigi Desastres. A gente monitora incêndios, no nosso caso aqui da saúde, da vigilância aqui de São Paulo. Os eventos do programa que a gente mais atua são incêndios urbanos, emergências químicas e os hidrológicos, né, que tem os alagamentos, enchentes, deslizamentos. Então, esse painel, ele foi feito para esses eventos. Ele não está disponível ainda. Hoje sai a última versão dele. Infelizmente, eu não consegui pegar ele agora de manhã. Ele vai sair à tarde, que vai ser a versão que a gente vai disponibilizar no nosso site, que vai ser só sobre os eventos de interesse à saúde. Então, eu vou compartilhar minha tela, né? Daí, só para relembrar, não sei se todos estavam presentes na última reunião, que a ideia é a gente ver se esse tipo de painel, né, essa ferramenta poderia ser utilizada nos nossos planos, né, tanto no PCBU quanto no PPCV, se teria alguma aplicação, se a gente consegue pensar juntos aqui em organizar esses dados dentro dessa plataforma. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Então, eu vou colocar ele de tela cheia. Tá dando para ver, né? Então, esse painel, como eu falei, a gente trabalha com dois eixos, né? Que são os desastres naturais, e aí é esse amarelinho. Então, quando eu clico aqui, aparece só o que a gente faz dos desastres naturais. Deixa eu colocar aqui o ano 2025. O que vai ser disponibilizado, só para vocês saberem aqui do lado esquerdo, são os eventos de interesse à saúde. Em 2025, a gente tem 414 eventos, mas os de interesse à saúde foram 160. Por que que a gente coloca? Porque a gente monitora vários eventos, a gente recebe os hidrológicos mais pelo PPCV da Defesa Civil, né, que vem pelo CGE, Defesa Civil decreta, são os eventos. Mas os de incêndio, a gente utiliza a ferramenta do SIDEC, né, que é do Defesa Civil Estadual, e as emergências químicas da CETESB. Então, a gente recebe de outros sistemas. Então, a gente monitora e coloca em monitoramento. Então, são total de eventos monitorados, mas os de interesse à saúde são esses 160 que depois a gente vai disponibilizar e visualizando, só vai conseguir ver esse total só a gente, né, que vai ter acesso. Então, o eixo de desastres naturais e tecnológicos, que são os incêndios urbanos e as emergências químicas. Então, clicando nesses eixos, eu tenho os dois.
Se eu clicar, e aí do lado de cá a gente tem os eventos, então alagamento, inundação, deslizamento, desmoronamento, incêndios, emergências químicas, desabamento e outros. E aqui a gente colocou o enxurrada também, porque conforme a Cobrade não ficaria junto, então a gente acabou separando. O painel que vai ser utilizado vai ter só em cima hidrológicos, incêndios, emergências químicas e outros. E aqui embaixo são as ações do programa. Então, para um alagamento, para alagamento, a gente teve 242 alagamentos. E aí, desses 242, tinha também inundação. A gente fez essas ações. A vigilância fez. Então, teve 703 imóveis afetados, pessoas afetadas, desalojados, desabrigados, não teve feridos, desaparecidos, teve 2 óbitos, abertura de abrigo não teve, instalações de saúde afetadas, teve 1 equipamento afetado, os imóveis visitados, 1.126 pela vigilância, pessoas orientadas, porque a gente distribui folheto e faz as orientações, folhetos entregues. Aí teve instalação escolares que foram afetadas, 2, queimados nenhum, intoxicados nenhum e notificação de SINAM nenhum. Isso é para incêndio, tá? E aí, desses alagamentos, esse georreferenciamento representa todos esses alagamentos. Quando a bolinha está maior, é porque teve mais eventos. 25. Só nessa região foram 25 alagamentos, né? Se eu clicar na bolinha, ele vai mostrar desses o que foi feito, né? E aqui, onde foram? Lapa, Pinheiro, 2, Santana, 9. Então, isso é por unidade de vigilância em saúde. Então, a gente trabalha, como eu falei, a gente trabalha com pelas 6 coordenadorias, né? Que a nossa divisão é um pouquinho diferente. E pelas UVs. Então, por UVs, foram essas as unidades, né? Onde foram. Então, se eu retorna, ou tirados alagamentos, tiradas UVs. Tem mais alguma coisa? Mais algum filtro aqui? Acho que eu limpei todos. Outros aqui acaba entrando monitoramento que a gente faz, que foi queda de árvore, tubulação de esgoto rompida e acabou afetando uma população, afundamento de solo, solapamento, entra nesses outros. Deixa eu limpar os filtros, que eu acho que tem algum ainda com filtro. Deixa eu colocar de incêndio, a mesma coisa, que é um desastre tecnológico. Então, embaixo mostra o que foi feito desses 66 incêndios, onde foram, se eu clicar neles. Aqui eu estou clicando por evento. Então, se eu clicar num evento, ele vai me mostrar que foi realmente um e onde foi. Foi em Itaim Paulista. Volto. Se eu entrar por coordenadoria e clicar na região leste, também vai me aparecer da leste todos os eventos aqui por UVs. Na norte, na oeste, na sul. Então, ele é bem interativo. E aqui ele me dá por linha também, se eu precisar fazer alguma projeção. Então, ele vai me dando um gráfico por linha. Mas o que a gente mais trabalha é esse aqui, por georreferenciamento. Então, aqui ele aparece, foram 11 eventos aqui nessa bolinha. Foram 11, todos no Itaim Paulista. E aqui o que foi feito. 11 inundação, onde eu cliquei, né? E aqui tudo que foi feito.
quantos imóveis afetados, pessoas afetadas, desalojados, nada. Então, foram as ações feitas aí. Se eu clicar de novo em cima dela, eu não lembro mais qual foi. Aqui. Então, ele é bem interativo. Onde eu for clicando, ele vai me mostrando. Então, eu tive 3 emergências químicas. Aqui as 3 são eventos diferentes. Então, um foi na freguesia do Ó, o outro foi em Jaçanã e o outro foi em Parelheiros. Enxurrada, a mesma coisa. Aqui estão os 3, ele vai me mostrando onde foi. Aqui eu posso clicar por ano, né? Ou pegar um total. Aqui tem um sistema de filtro também, que eu posso filtrar por eventos. Ele é um painel bem interativo. Aqui a gente tem total por origem, de onde vieram, né? Então, a gente recebeu CGE, que foi a fonte, Defesa Civil, EIOS é um sistema de informação de busca ativa, foi do local mesmo, então foi a própria unidade de vigilância que recebeu e encaminhou para a gente. Semestre, CETESB, CBMP, CETESB, então são de onde a gente recebe. Então, esse painel, eu vou voltar. Aí deixei de compartilhar. Era só para mostrar, né, como a gente tinha falado do painel. Ele é um painel, aqui a gente trabalha, as outras áreas também trabalham com esse painel, mas ninguém tem nenhum nesse estilo que vai ser disponibilizado no site com eventos que estão acontecendo. Então, eu acho que, assim, para modelo, para vocês, eu não sei se vai servir ou não, mas para a gente, assim, ele foi o que mais deu conta das nossas demandas, e a gente vai também, a gente consegue alterar ele. Então, a gente ficou um tempão com ele, a gente ainda está com ele em teste, e aí testando, a gente vai falando, ó, não tá legal isso aqui, vamos mudar. A gente já está mudando de novo, a gente viu que não dá para disponibilizar tudo que a gente faz para a população, porque fica, para quem é de fora, fica uma coisa estranha, por que que vocês monitoram coisas que não são da saúde, né? Então, a gente vai disponibilizar só que o que realmente a gente fez alguma ação da saúde. É isso, era só para vocês conhecerem mesmo o painel, como o pessoal do Seclima tinha solicitado. Aí, Obrigada, Magali. Pode falar, Fabi. Tenho uma dúvida, como que vocês fazem a integração dos dados, por exemplo, entre o CGE, Defesa Civil, como que vocês trazem isso para dentro do Power BI? É por Excel? é uma planilha. Então, é uma planilha, só que assim, o que acontece? A gente tem um sistema, a gente encaminha por e-mail para as unidades de vigilância, as 28 unidades de vigilância. Eles têm um formulário que eles preenchem, que é online. A gente não manda o link dessa planilha do painel para o UVS preencher. Então, com essas informações, os técnicos aqui que preenchem, para não dar nenhum problema com o painel. Então, escrever tudo em letra maiúscula, ele tem umas particularidades. Então, para quem vai preencher, não é preencher de qualquer jeito, né? Então, o pessoal preenche direitinho, só com os dados, tudo em letra maiúscula. Tem que pegar só o que já existe no painel, porque se você ficar. Eu tenho, alagamento, enxurrada. Não. Se eu acrescentar um item, colocar abalo, achando que faz parte daqueles, mas não tá, ele vai aparecer um outro cardzinho daqueles que a gente mostrou. Então, vai virar uma bagunça. Então, a gente deixou esse preenchimento só aqui. Então, para a gente não tem problema, porque você vai copia e cola da outra planilha nessa planilha, mas é uma planilha, a gente
construiu a planilha do jeito que a gente queria, com as informações que a gente queria, encaminhou para a nossa área, né, de informação, e eles criaram um painel. Os mapas, tanto que tem um card embaixo, que é aquele das ações, que eu clico, mas ele não me leva para as regiões. Aquele, ontem eu pedi para que eles abrissem, para que ele fosse interativo também. Então, a gente vai conversando com eles e eles vão adequando conforme a nossa necessidade. Bacana. E quantas pessoas, mais ou menos, você tem ideia de, assim, a frequência de atualização de vocês, assim, é mensal, é semanal? E quantas pessoas, mais ou menos, para fazer tudo dar certo, assim? Não, o painel, ele é atualizado de 1 em 1 hora pelo sistema. O sistema atualiza de 1 em 1 hora. Independente de quando a gente vai pôr essas informações, eu posso pôr essas informações de 1 em 1 minuto, ele vai atualizar de 1 em 1 hora. Uma coisa que a gente deu um problema no começo ele colocava a data, e parecia que era a data que a gente tinha colocado as informações, então é a data de atualização. Então, aquele horário atualizou as informações, não que a gente colocou naquele momento. Mas ele é atualizável e aí é como você quer, como a gente pediu para que fosse atualizada no menor tempo possível, porque tem painel aqui que eles atualizam de 8 em 8 horas. Aí ele falou, olha, de 1 em 1 hora dá. Então a gente colocou de 1 em 1 hora. Bispo, pode falar. Bom dia, bom dia. Ô, Magali, uma pergunta. Eu vi que essa planilha que vocês fizeram aí da Covisa, esse Vigi de Desastre, é muito boa, viu? É bem ampla, né? Eu fiquei até interessado em saber como a gente poderia ter acesso a todas as informações, porque nós da coordenação, muitas vezes o próprio secretário pergunta o que acontece, então a gente não tem nem acesso a saber o que aconteceu em tal local, mas eu gostei, essa é bem ampla, a visualização dela é boa, se você quer saber qual o detalhe, onde foi, onde ocorreu a ocorrência, eu gostei. Não sei se vai ter acesso de toda essa informação para nós, nem que seja travado, só que interessa para a Defesa Civil as informações, mas eu gostei da planilha, viu? Parabéns. Obrigada. Não, a gente vai disponibilizar no site, mas se tiver alguma informação que vocês quiserem mais detalhada, alguma coisa, vocês podem pedir que a gente encaminhe. Não tem problema nenhum. É que como o site ele é aberto à população, tem coisas que não dá para pôr endereço, então a gente colocou por CEP, então vai estar lá a rua, mas não vai um evento como óbito, não dá para, né? A gente ficou até com receio, porque é dado sensível, não pode ter. Então, o que pegou mais para a gente disponibilizar essa planilha, na verdade, foi o óbito. Porque nós e a Defesa Civil, a gente acaba não tendo os mesmos dados. Até então, a gente queria colocar o mesmo dado que a Defesa Civil. Se a Defesa Civil colocar um óbito, mas aí tem óbito que vocês não consideram que foi por chuva ou pelo PPCV. Então, a gente ficou meio que no impasse. Nosso maior impasse. Acho que travou um pouquinho, né? A sua última frase, Magali, a gente não ouviu. Não, eu só falei que como por ser um dado sensível, o óbito, então a gente teve um impasse grande de colocar ele ou não no sistema. Mas tem que ter, porque é um dado aberto, não tem como ocluir, né, um dado. A gente só não colocou por número, então o endereço lá para fazer o GEL precisa ter por CEP. Ô, Magali, só voltando à minha dúvida anterior, não sei se você tem essa informação, mas se a gente fosse fazer para o PCBU, acho que seria interessante também. Aqui, por enquanto, a gente não tem tantos dados, a gente tem mais os dados do programa Vigiar mesmo, né? Mas se a gente conseguisse cruzar isso com o CGE e outros dados que já existem, até da Defesa Civil, futuramente da educação com aquele projeto das escolas, né, de monitoramento de temperatura, seria interessante ter uma plataforma assim. Mas só pensando assim na questão do trabalho operacional, você tem ideia desse trabalho assim de você pegar o dado e transformar isso no formulário para que o programa consiga ler?
São muitas pessoas para fazer isso? É uma pessoa só? Como que funciona, mais ou menos, você sabe? Não, aqui são 2 técnicos que colocam, mas assim, acho que depende dos dados. Se for muitos dados, mas não tem problema nenhum. Eu acho que como é um dado, é, pode ser um administrativo, alguém que vai preencher só aquele. É que no nosso caso tem que ser os técnicos, porque eles têm que avaliar o que colocar, né, e o que não colocar, é, análise, porque a gente tem que ficar cobrando. Então, encaminhou para a UVS, não é só ir lá e pegar. Então, hoje, exemplo, né? Estou olhando para o técnico aqui, estou lembrando. Hoje, ele cobrou que uma UVS colocou um determinado evento, colocou, acho que 500, né? 500 casas avaliadas. Então ele ligou. Bom, como assim? Você foi nas 500 casas? Como que foi essa avaliação? Você entrou, você conversou, você orientou? Então a gente tem que ter esses dados, porque não, eu peguei o dado e joguei. Então, o problema maior é esse, é fazer a análise dos dados, mas de inserir os dados no sistema, pode ser qualquer pessoa. E Ah, aqui a legal, gente não bacana. tem, é super tranquilo. Magali, é, com relação aos alagamentos, vocês buscam no mesmo dia que ocorre o evento no site do CGE, é isso? Não, vocês encaminham, né? A gente pega tanto como vocês encaminham por e-mail e pelo WhatsApp, são as informações que a gente pega, principalmente as do e-mail. E aí o decreto, né? A gente fica em cima também do decreto da Defesa Civil, porque vocês encaminham a informação, mas quem decreta é a Defesa Civil. Então a gente tem também essa responsabilidade de ficar olhando o que é o decreto, o que vocês encaminharam, se já está alagado, mas as informações a gente pega direto do CGE. Todos, Entendi. pode ver lá que todas as de alagamento são o CGE. É. Ah, E com relação, não sei se de repente possa ser interessante também, a gente vai entrar num período chuvoso, né? Logo, logo. Também não sei a avaliação do bispo, que trabalha diretamente com isso também. Os transbordamentos, né? E impactam bastante assim, nas pessoas que moram no entorno, né, de um córrego que transbordou, por exemplo. Entra água nas casas, a gente vê muito isso, né? aham. Deixa eu só, os transbordamentos a gente está como alagamento, né? Sim. Então, os transbordamentos estão como Tá, alagamentos tá, beleza. no sistema. A gente começou a abrir muito, porque você vai colocando igual. Eu queria que colocasse enxurrada dentro dos alagamentos. Aí eles não dá, enxurrada não dá. Aí, eu falei, então tá bom, porque senão você vai abrindo um monte de cardzinho, e acaba ficando um monte de evento. Mas aí a gente conseguiu colocar alagamento, deslizamento, desabamento para, né, identificar e enxurrada. Aí a gente vai colocando. O que não dá para inserir dentro de um card, a gente coloca, mas o transbordamento e o alagamento acabou ficando o mesmo. Uhum, perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que as É bem, perguntas é, vão surgindo depois, daí a é, gente vai te acionando, Magali. Ah, é bem ótimo. interessante isso, né? Porque você falou ainda há pouco, né, Magali, de óbito, né? O cuidado que vocês têm, né? E realmente isso é complicado, porque a imprensa, principalmente, gosta de explorar isso, né? Isso. Então, e aí tem que ter muito cuidado, porque tem A muita gente não informação coloca, cruzada, não confirmada, fica assim isso. A gente não coloca a informação se ela não foi confirmada, se não foi é, confirmado por outros canais, a gente não coloca. A gente coloca a ação e fica aguardando para acrescentar informação. Então, logo de cara, a gente já não coloca. A gente coloca e depois vai acrescentando, porque a gente sabe o problema que é. Inclusive aqui. Inclusive aqui a gente tem que responder, né, por um evento, mas a gente só coloca depois que realmente já foi confirmado. Eu acho que a única diferença que tem é que igual teve óbito esse ano, e aí eu compartilho com a Defesa Civil desse problema, que é
a pessoa entrou na enchente por conta própria, o carro que ela entrou e que vocês não consideram que foi um óbito devido à enchente. Mas a gente considera porque a pessoa só morreu ali na via porque a via estava cheia de água. Então, foi por conta do evento. Mas eu compartilho, porque aqui também a gente discute muito isso. Mas, gente, a pessoa entrou porque quis, né? Ela foi lá. No caso do Uber, né? Que acabou. O passageiro desceu, mas ele quis se arriscar. E aí eu sei que a Defesa Civil não considerou, né, como óbito pelas chuvas, e a gente acabou considerando porque estava no meio do evento. Então, a gente também discute muito esses casos, porque é difícil, né? Porque tem um lado, só teve o óbito porque estava chovendo, mas a pessoa foi porque ela quis passar, ela quis correr o risco. É complicado. Tem aquele caso também do cidadão subir numa prancha de surf, né? Não, pois é. E Então, tentar passar ali naquela região que está alagada, né? Quer dizer, aí acontece um sinistro ali, poxa, cai nas costas da prefeitura. nas costas da prefeitura. Era aquela senhora que sabia que tinha alagamento, sempre naquela região. Mas ela resolveu sair para ir comprar um remédio, que nem era um remédio, né? Na hora que estava dando o alerta que ia ter alagamento, que estava chovendo forte, ela saiu, correu o risco. Mas aconteceu porque ela estava na hora, né? Estava chovendo, teve enchente. Mas é complicado, né, para a gente analisar. Eu também fico, a gente fica em dúvida, discute muito aqui também. O Arthur levantou a mão, por favor, Arthur. Oi, gente. Esse é o hoje. Melhor agora? Aí normalmente eles iriam a partir de amanhã. Vai que tá falando. Aí fica bem. Peraí só um pouquinho. É aqui. Só baixa um pouquinho. Ok. Eu queria falar que muito bacana, Magali. A gente aqui na educação, a gente faz no nosso núcleo também um trabalho junto com o Power BI. E até para contribuir com a pergunta que a Fabiana fez, eu acho que assim, o número de pessoas para trabalhar como técnicos para organizar isso, acho que depende muito da frequência de dados, né? A gente fez o nosso com notificação compulsória de doença transmissível nas escolas. E assim, todo dia fica criança doente nas escolas, né? E são muitas escolas. E aí, por exemplo, a gente teve muita dificuldade com isso que a Magali falou. Como quem insere os dados no formulário? Então, tem gente que bota um acento a mais, escreve errado, e aí isso gera várias outras notificações lá. Então, por exemplo, como a gente tem uma frequência diária muito grande, a gente tem muito trabalho. Infelizmente, a gente tem um RH de uma pessoa só para fazer e acaba que acumula muito. Mas aí, assim, pelo que eu entendi da pergunta da Fabiana, era para entender essa dinâmica, né? Eu acho que se forem eventos com uma frequência baixa, né? E tomara que seja, né? Esses desastres a gente espera que aconteçam de vez em quando, eu acho que uma equipe menor dá conta. Agora, se for alguma coisa de monitoramento, por exemplo, quando vocês falaram do monitoramento das escolas, né? Eu sei que vai ser um aparelhinho, isso facilita muito porque é um dado técnico que vai direto para o sistema. Mas se fosse um dado qualitativo que alguém tivesse que interpretar, ia ter que talvez ter um núcleo técnico só para fazer a operacionalização desses dados. Então, Isso. eu só falei isso para ver se contribui, né, com essa ideia do que vocês querem sobre o Power BI, mas a ferramenta é maravilhosa. Assim, você ter esse monitoramento praticamente em tempo real, né, 1 hora para ele atualizar, né, e você conseguir georreferenciar tudo, acho muito bacana. Parabéns também para vocês de novo, viu? Magali, pessoal da divisão, muito bacana. Depois, se vocês precisarem, aí tem a equipe daqui da informação, da informática, da ETIC, que eles também podem fazer uma reunião, que vocês precisarem, eles podem auxiliar. Pelo que eu entendi, eu não sei se é isso, que vocês querem criar um painel de todas as ações do Seclima. Seria isso? Na verdade, são dos planos que a gente coordena, né? Que é o Isso. PCBU e o PPCV. Aí eu acho que, não sei, isso é uma ideia. Vai estar lá as ações, aí pode, dependendo de quem for a ação, tipo da saúde, ter alguém responsável da saúde para ficar com
a planilha para informar alguém da educação, alguém como se fosse, como se fosse o PPCB, que tem cada secretaria responsável, então aquela pessoa. Mas essas pessoas têm que ser treinadas porque é o que o Arthur falou, colocou um acento a mais, ele já vai gerando outros cards e assim, o painel fica, e ele trava. Foi isso que ele deixou bem claro para a gente. Se for muitas pessoas trabalhando, vai travar, e aí é ruim. Então, o legal seria que o painel fosse, né? Ou a gente mandar essas informações para essa pessoa de vocês, que vai ficar responsável por preenchimento, e ela passar para o sistema. Mas eu acho que seria bem interessante um painel realmente do Seclima. É uma Magali, no ótima caso ideia, dos. mas Desculpa. E eu, não, eu pode falar. vou até falar, teve os nossos estagiários que já até eles estão aqui, estavam no final do estágio. A gente vai ter aquele evento que é para apresentar trabalhos no estágio do CAE junto com as secretarias, e teve a proposta que saiu dos nossos estagiários era quando eles viram o nosso painel, era ter um painel para o Seclima, para o Panclima, com as ações do Panclima. Que bacana, Eles estão legal. colocando naquela plataforma, EMAI, né? A plataforma, Fabi? O nome? Smile, acho que é Smile, Smile. desculpa, falei errado o nome. É o Que é Smile. parecido também, dá um gráfico bacaninho. A gente deu uma estudadinha nele para tentar colocar esses planos lá, mas eu acho que é mais difícil do que o Power BI. Eu acho que é um caminho mais fácil, né, para a gente estudar, e essa sua sugestão de ter uma pessoa em cada pasta responsável, a gente fazer esse treinamento, pensar nessa questão, acho que pode funcionar, né, Fabi? Sim, eu A sempre gente penso tentar. nisso, que a nossa equipe acaba sendo bastante Muito enxuta, a gente reduzida. está em vários projetos, né? Então é sempre Uhum. importante pensar. No caso do CGE, por exemplo, né, são dados de hora em hora, assim, né? Assim, de clima, de temperatura, de umidade, né? Vocês passam isso via formulário também, ou vocês já pegam um Excel e conseguem jogar sem passar pelo formulário? É para o CGE? Você sabe? Para você mesmo, os dados que vocês recebem do A CGE. gente tem. Não, os que a gente recebe, a gente encaminha, é porque aí são as nossas ações. Então, essas informações do CGE, da Defesa Civil, a gente encaminha para as nossas unidades irem até o local verificar e fazer Entendi. as ações. Mas tem link que dá para pôr no painel que você clica e ele vai direto. Então, pode clicar e pode conversar com outros sistemas. Então, pode ser que converse com o CGE ou colocar um link que vá direto àquela página do CGE que tem todas as informações do CGE. Sim, Então, mas acho aí que já dá para cairia trabalhar assim também. cairia no Power BI já. Então, do Power BI, do painel, tem você pode pôr esses links. Porque o painel, igual, a gente vai ter que fazer eles estão fazendo, né, um passo a passo do painel. Porque você tem que colocar lá as informações de como utilizar ele. Então, tem que estar num linkzinho, eu clico, tá lá, passo a passo. Olha, esse card é por isso, outros significa isso, isso, isso. Ele tem que estar bem, tem que estar explicativo, né? Tem que estar bem, tem que estar todas as informações disponíveis. Então, a gente pensando que a gente leva para esse, ele leva também para os sites. Então, ele poderia dados, dados de temperatura, e aí ele já cai no CGE, não sei, para não precisar ficar pondo os dados também. É bacana, a gente vai entrar em contato, vai dar uma pensada e vai entrar em contato para a gente começar a tentar jogar nossos dados para dentro. Fazer O que da Seclima, né? O que você mostrou para a gente, Magali, então a gente consegue ter acesso atualizado hoje à tarde, é isso, né? Que vai entrar uma nova versão, a gente consegue ter acesso para visualizar? Esses Não. dados são fechados. Não, é porque a gente não disponibilizou ainda no Tá. site. Entendi. Então, vai ter essa mudança que termina
a gente acha que termina hoje, né? Uhum. E aí, o que está faltando é a nossa coordenação liberar para a gente inserir no site, é só isso. Entendi. Tá Porque bom. eles têm que autorizar, né? Olhar, tem que apresentar de novo, e aí, liberando, a gente insere no site. Daí avisa pra gente dar uma Não, tá, pode deixar. Coloco sim. mexidinha lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida operacional de novo. Quem que é do CGE que passa os dados para vocês? Tem um nome de uma pessoa específica? É quem fica de plantão, normalmente, quem está no plantão. As É informações pelo e-mail vêm por institucional deles? e aí quem está de plantão geralmente é o Michel, né, Nazário? Sim, na realidade a gente tem uma sequência de rodízio, né? Por exemplo, hoje sou eu não sei se, Fabiano, não sei se você perguntou, tem a ver com o que eu vou dizer agora. A gente, todo final de mês, a gente passa a planilha de temperatura máxima, mínima e umidade relativa, não só para a Covisa, mas também para a Defesa Civil, né? Isso é para todo final, isso é em todo final do mês. As informações ali das temperaturas, elas são colhidas de hora em hora. Para um trabalho acadêmico, geralmente a gente disponibiliza a cada 10 minutos, mas isso é a partir da fundação. A gente tem uma profissional de meteorologia lá, que ela então disponibiliza aquilo num arquivo que a pessoa queira receber, e aí de 10 em 10 minutos os dados. Tá? Mas o que a Covisa recebe, é claro que a gente tem isso todos os dias. Todos os dias a gente, ao final, à meia-noite, a gente faz a atualização dos dados de chuva, temperatura e umidade. E aí a gente sabe se aquilo está dentro da média ou fora da média, por exemplo, agora. Né? Nós estamos aí com 8 dias, com dados de setembro. Está praticamente batendo aí a temperatura mínima prevista para o mês de agosto e a máxima também. Com chuva, já está bem abaixo. São esperados aí praticamente 67 milímetros e a gente não tem nada, só 0,9, não choveu. E a expectativa, pelo menos até o dia 21, de não ter chuva que possa realmente reverter esse quadro. Então veja que a tendência, numa visão de agora, é que a gente fique abaixo, né, da média em outubro, né, em setembro. Né? Sim, sim, Nazário, eu acho que seria muito legal se esse clima também pudesse receber esses dados. Não sei com quem que é melhor, se você consegue fazer com que a gente receba Sim. esses dados. Tranquilo, Seria você bacana. pode, Fabiana, você pode fazer o seguinte, você passa um e-mail no nosso e-mail corporativo, né? Que vocês conhecem, e aí a Bruna, que é a nossa assessora, ela está de férias e por isso não compareceu, né? Não está aqui virtualmente na live. Ela insere, e aí a gente coloca para vocês, sem problema nenhum, Combinado. Bacana, tá? obrigada. E aí fica Aí uma eu vou te rotina, mandar esse. na realidade. Legal. Vou falar com a Bruna depois. Quando que ela volta de férias? Dia 27. Na realidade, 27 é um sábado, então na segunda-feira, né? Segunda-feira seria. Mas já pode mandar, viu? Já pode Falou. mandar. Já pode mandar que Qualquer dia eu a gente falo com repassa, ela, né? eu falo com ela já coloca lá e a próxima vez aí, próximo envio de dados, vocês já vão estar incluídos. Legal, obrigada, Né? Nazário. Pode mandar. Mais alguém? Então, Magali, obrigada, viu, pela apresentação aí. Acho que vai ser bastante útil. A gente vai dar uma estudadinha aqui em como a gente poderia aplicar. Você ia falar alguma coisa? Eu acho que eu te cortei. Não, aí eu acho que é o Arthur que vai falar melhor. A gente participou de uma reunião com a educação essa semana, eu infelizmente ontem, né? Foi essa semana ontem, para falar sobre a baixa umidade do ar e as ações que a gente faz em conjunto. Aí eu acho que o Arthur pode falar um pouquinho melhor. E só pedir desculpa que a Juliana teve aula hoje, ela faz mestrado
na área de poluição do ar também, com unidades sentinelas, e aí hoje ela teve uma aula. Aí Arthur pode falar melhor. Ah, tá. Então, porque foi com a Juliana, né, que eu articulei todas essas coisas. Ontem a gente fez uma ação muito importante, né, uma parceria tanto da gente aqui da Secretaria de Educação, quanto o pessoal da saúde, né, da Covisa, da Divisan, né, que é a divisão que a Magali coordena. E primeiro assim, a gente pensando, né, dentro do PCBU, né, e quais estratégias a gente está fazendo, para além daquelas adequações que a gente mencionou, prediais nas escolas, em relação a áreas verdes, em relação a esse monitoramento, né, das partículas e da temperatura e tudo mais, a gente teve o compromisso de revisitar todos os protocolos, né, que a gente tem de ação que partem do CGE, né, passam pela Divisan e a Divisan faz esse alerta para o pessoal das regionais, né? Então, sempre foi feito dessa forma. No mês passado, eu conversei muito com a Juliana para a gente atualizar todos os endereços de e-mail, fazer todas as orientações para todas as regionais, né? A gente fez isso e a gente tem ações formativas mensais com todas as nossas diretorias regionais de educação, né? Que são 13. E aí ontem, né? A gente já tinha mais de um mês, né? Conversado, eu, a Magali, o pessoal. E ontem a gente teve essa reunião formativa e aí você me corrija, tá, Magali, que eu não lembro direito o nome dos dois núcleos que vieram. Mas tem dois núcleos técnicos dentro da divisão, né? Que um deles é o que vai falar sobre o vigiar e todos os vigies que tem, né? O vigie-solo, o vigie-quim. Ontem eu aprendi muita coisa, inclusive. E aí eles fizeram toda essa contextualização e foi até muito bacana, porque eu trabalhei numa regional antes, né, de trabalhar aqui na secretaria, e foi legal para saber todas as ações que a vigilância tem e que podem apoiar também a gente nas regionais e a gente na escola também. Então, foi bem bacana. E aí, por fim, a gente alinhou melhor ainda o protocolo, como deve ser feito. A Juliana trouxe várias contribuições bacanas, como sugestões de como a gente podia melhorar esse fluxo. E a gente está orientando as nossas regionais a fazer dessa maneira para que a gente tenha mais celeridade, né? Ela explicou muito que essas esses momentos de atenção para baixa umidade do ar, né, tem que ser avisados com muita rapidez, porque às vezes eles duram um período de 2 horas, 1 hora, e já acabam, né, normalmente no final da tarde. Então, para evitar que as crianças, sei lá, vão fazer atividade física em lugar descoberto, no calor extremo. Então, assim, para ter mais cuidado com a hidratação, todas essas coisas têm que ser feitas muito rápidas. Então, a gente fez essa formação para alinhar e ao longo desse mês a gente vai estar monitorando para ver como as regionais têm feito isso com as unidades educacionais. Isso leva um tempinho porque a gente tem milhares e milhares de equipamentos, né? Desde as creches até os céus. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento ao longo do mês e eu espero que, o, que tenha um efeito mais rápido, né? Que a gente consiga mitigar aí qualquer problema relacionado à saúde dos escolares por conta dessas mudanças climáticas. Então, foi muito bacana, assim, a parceria que a gente tem com a saúde, que é uma parceria de muito tempo, inclusive a gente é interlocutor do programa Saúde na Escola, aqui pela Educação, que faz isso mesmo, né? Então, essa proximidade tem feito com que a gente tenha diversas propostas. Eu não vou falar aqui das outras propostas que ainda não estão concretizadas, né? Mas junto com a Cláudia, né, que é a coordenadora, NUSPES, agora eu não sei a sigla, são muitas siglas, tá? A gente já está bolando umas ideias de ações educativas, né, inclusive nessa parte ambiental. Espero que dê tudo certo. Bom, foi ótimo, elas adoraram. A gente precisa, né, ter essa interface com com os outros órgãos e essa proximidade. Então, foi ótimo. Acho que ficou também alguns trabalhos para a gente procurar fazer um folder, né, para essa fase. Então, a gente também está pensando em algumas orientações. Então, foi bem bacana. Elas me passaram, eu não consegui participar ontem. O núcleo da Cláudia é sustentabilidade e promoção à saúde. Então, tudo que é de educação, promoção à saúde, sustentabilidade está nesse núcleo. E o outro é de riscos e agravos à saúde relacionados ao meio ambiente. Um nome grande. Mas tá aí, a gente está à disposição, é ótimo. Aí o bispo também, por aqui, a gente está participando dos exercícios simulados da Defesa Civil. Amanhã tem um sobre deslizamento, que vai ser na região sul, né? Que também é ótimo para a gente
capacitar os nossos profissionais, entender quando acontece um problema e como todas as áreas atuam em conjunto. Então, também. E o Nazário é um parceiraço, assim, desde sempre. Todos os dados que a gente precisa, a gente sempre trabalhou em conjunto há muito tempo, né, Nazário? E é muito bom, assim, trabalhar. Essa equipe é muito boa. Obrigada, gente. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Como resultado daquele seminário que nós tivemos sobre calor nas escolas, não sei se vocês lembram, nós criamos uma cartilha sobre infraestrutura e mudanças climáticas. Eu acredito que já tenha sido enviado para a educação. Não chegou até você, né, Arthur? Eu só vou conversar aqui com o nosso coordenador, porque essa cartilha já está pronta, ficou bem bonita, a gente teve colaboração de várias pessoas aí que participaram desse seminário, e eu só vou ver com ele, com quem que está isso, se precisa de alguma aprovação ainda, e daí eu compartilho com vocês aqui no grupo. Ficou bem, bem bacana. Infraestrutura nas escolas e mudanças climáticas. Que legal. O tema da cartilha. E sabe o que é importante a gente ter essas informações, mesmo que não foi construído por nós ou né, por equipes que a gente estava participando, mas a gente tem alguns eventos que a gente faz apresentação também, e é legal colocar que já existe esse material. Então, Sim. É bem bacana. Precisa circular com todos aí, e se tiver em aberto ainda, acho que daria tempo de fazer alguma colaboração, se vocês tiverem alguma ideia. Tá bom? Legal. E sintam-se todos à vontade também para colocar lá no nosso Drive, né? Acho que é a melhor forma da gente compartilhar entre si. Se vocês acharem que tem um material bacana, que tem a ver com umidade principalmente, coloquem lá, todo mundo tem acesso e consegue adicionar. Legal. Bacana. Mais alguém quer fazer alguma colaboração? Eu recebi esses dias um alerta de baixa umidade, fiquei bem feliz no meu celular, então tá tudo caminhando, né? E agradeço a participação de todos e até a próxima reunião, pessoal. Obrigada. Obrigada, Magali, pela apresentação. Imagina. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Bom dia. Tchau. Bom Tchau, dia. tchau. Tchau, tchau. Tchau. Prazer rever todos. Prazer, Nazária. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia.